vamos estudar e aprender o que é química, e por que ela é importante em nossas vidas. O que será que estas coisas vivas e não vivas possuem em comum? O que as conecta como identidade? O que elas têm em comum e o que as identificam é que todas elas, assim como tudo no mundo, é constituído por elementos químicos. Os primeiros contatos que os seres humanos tiveram com a química foi com o fogo. O fogo era utilizado, principalmente, para cozinhar os alimentos. E o homem, logo aprendeu a controlá-lo. Depois que o homem aprendeu a controlar o fogo, ele o utilizou para fabricar suas armas, para caçar e se defender. O fogo é o produto de uma reação onde o oxigênio é o agente oxidante e provoca a combustão, com emissão de luz e calor. O ser humano dominou o fogo e começou a fazer a fundição dos primeiros metais, sobretudo o ferro, a prata, o chumbo e o cobre, forjando peças de utilidade. Além do fogo e dos metais, o ser humano desenvolveu diversos tipos de corantes químicos, que utilizou em suas pinturas. Na Grécia Antiga, há cerca de 300 a 400 anos antes de Cristo, o filósofo Platão formulou o que seriam os 5 elementos essenciais, representados por poliedros sólidos. Assim, o cubo é a terra, o icosaedro é a água, o tetraedro é o fogo, o octaedro é o ar e o dodecaedro é o universo. No Egito Antigo os pigmentos e corantes eram extraídos de plantas e de alguns minerais. Um dos principais era o indigo blue. Em Alexandria, no século III d.C., surgiram os alquimistas, que logo catalogaram alguns elementos utilizando símbolos para representá-los. Na busca pela transformação da matéria, e da transmutação de metais inferiores em ouro, os alquimistas desenvolveram inúmeros processos laboratoriais, tais como ligas e fusões metálicas, a destilação, a sublimação, a dissolução, a calcinação, a filtração, a cristalização e o aquecimento controlado, chamado de banho-maria. Na Idade Média havia diversos processos químicos, e os mais importantes eram a destilação de bebidas alcoólicas e de perfumes, e a fabricação de medicamentos. O químico francês, Henri Cavendish, realizava experimentos com ácidos e metais, e acabou por descobrir o hidrogênio, que ele chamou de ar inflamável. O químico francês, Antoine de Lavoisier, descobriu o oxigênio a partir do papel desse gás na combustão. Lavoisier também ajudou a listar os elementos químicos e ajudou nas suas nomenclaturas. Ele é considerado o precursor da química moderna. Seu enunciado sobre a conservação da matéria é famoso. Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. O químico inglês, John Dalton, realizou experiências como vapor de água e outros gases. Dalton descobriu que, em uma mistura de gases, cada gás componente exerce a mesma pressão, como se estivesse isolado. Neste modelo, como cada componente ocupa todo o volume disponível, a pressão total da mistura será composta pela soma das pressões parciais de cada componente que constitui a mistura. É a lei das pressões parciais. Gay-Lussac, um químico francês, descobriu que a razão entre a pressão e a temperatura inicial de um gás é igual à razão entre a pressão e a temperatura finais. Observe que, conforme aquecemos um gás, mantido sua massa e volume constantes, a pressão aumenta a mesma proporção.
Robert Boyle era um químico irlandês. Ele formulou uma lei para os gases, cujo teor é o seguinte: para uma quantidade fixa de um gás ideal mantida a uma temperatura constante, a pressão P e o volume V são inversamente proporcionais. Enquanto um dobra, o outro permanece a metade. O físico italiano, Amadeo Avogadro, depois de realizar inúmeras experiências com oxigênio e hidrogênio, chegou à seguinte conclusão: volumes iguais de gases diferentes à mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Hoje, esse número é conhecido como constante de Avogadro, que determina que um mol de qualquer substância tenha 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Dmitry Mendeleev foi um químico e físico russo, criador da primeira tabela periódica. Ele previu diversos elementos que ainda seriam descobertos muitos anos depois. Essa foi a primeira tabela periódica, publicada em 1891. Auguste Kekulé foi um químico alemão que determinou a estrutura tetravalente do carbono. Depois, a partir de um sonho, formulou a estrutura hexagonal planar para o benzeno. O químico alemão, Friedrich Wöhler, realizou a primeira síntese de uma substância orgânica da história. Ele sintetizou a ureia, a partir da decomposição térmica do salcianato de amônio, terminando de vez com a teoria do vitalismo. O químico alemão, Adolf Kolbe, fez experiências de eletrólise com sais de ácidos carboxílicos, provando que se pode sintetizar substâncias orgânicas partindo de substâncias inorgânicas, enterrando de vez o vitalismo. Marie Curie foi uma química e física que revolucionou o mundo com a descoberta da radioatividade. Ela descobriu os elementos rádio e o polônio. Foi a primeira mulher professora da Universidade de Paris. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em 2 campos científicos diferentes, na física e na química. 2 químicos alemães, Haber e Bosch, foram os inventores do processo de síntese da amônia. A reação é catalisada por ferro e utiliza 1 mol de nitrogênio em 3 de hidrogênio. É aplicada uma pressão de 200 atmosferas, sob uma temperatura de 250 graus. A amônia é utilizada como reagente na indústria agrícola, de materiais de limpeza e cosméticos, de alimentos, de corantes e de medicamentos, além de outras menores. James Young, um químico escocês, descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e xisto betuminoso, e criou processos de refinação. O petróleo nos fornece uma grande variedade de derivados. Muitos outros químicos contribuíram para a ciência e para a história da química. Entre eles, destacamos Linus Pauling, Gilbert Reuss, Robert Edward, Fritz Feigl e J. Corey. O planeta Terra tem sentido os efeitos do aquecimento global, provocado pela ação humana a partir da queima de combustíveis fósseis e queimadas ilegais, que provocam o efeito estufa. Esta animação foi feita para mostrar como o aquecimento do planeta vem variando ao longo do tempo. Uma parte da energia solar é refletida diretamente de volta ao espaço, e outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre. Os gases emitidos pela ação do homem no planeta, principalmente o dióxido de carbono e o metano, formam uma estufa. Quando a emissão é muito grande, o calor fica retido na atmosfera e retorna sob a forma de raios, promovendo o aquecimento exagerado no planeta.
O ser humano vem tentando novas fontes de energia limpas e renováveis para remediar a emissão de gases que aquecem o planeta e ameaçam a vida na Terra. A célula combustível aproveita o hidrogênio, que ao ceder 2 elétrons gera eletricidade, depois se regenera, e junta-se ao oxigênio para formar uma molécula de água. A biomassa é a geração de energia limpa e sustentável a partir do reaproveitamento da matéria orgânica vegetal ou animal. Estas e outras questões, das quais nossa vida depende, são oriundas da química, que está presente em nossas vidas. Por isso, é importante conhecer e estudar a química em todos os sentidos.